tô vendo alguns alunos aqui, thank you so much. É muito legal ter vocês aqui. Isso aqui é uma aula extra, na verdade, né? Para a gente dar continuidade, continuar aí a nossa preparação. E para você que não é meu aluno, para você que não é meu aluno, eu sou o Teacher Ed, eu sou o criador da Escola ICALGO, o criador desse método que a gente usa para aprovar, né, os pilotos aí na prova ICAL, que é uma prova de proficiência linguística, uma prova oral, dura mais ou menos 40 minutos, e você tem que fazer essa prova para conseguir a sua aprovação ICAL, para conseguir a licença de piloto internacional, né? Então, em vez de eu ficar te falando aqui, eu sou o Teacher Ed, criador da ICALGO, morei 6 anos em Londres, foi lá que eu aprendi inglês, eu fiz a faculdade de letras também, então há 7 anos eu preparo pilotos para passar nesse teste. Eu vou te mostrar, na verdade, um print. Isso aqui é a nota de um dos nossos alunos que fez a prova aí no mês passado, e ele me mandou essa nota. Eu achei interessante, porque saiu ali um 5 plus. Então, assim, para quem não sabe, isso aqui é a nota que a escola te manda depois que você foi lá, fez a sua prova. Alguns dias depois, eles vão te mandar lá uma nota, e aí você precisa ter essa nota mínima, 4 aqui. Só que eu queria mostrar essa nota para vocês, porque saiu um 5 plus ali. Para quem nunca viu essa nota, não sabe o que é, esse 5 plus aqui foi o examinador, né? O examinador percebeu ali um certo potencial nesse piloto, ele realmente demonstrou que ele estava bem consciente ali em relação à compreensão, né? Então ele mandou realmente muito bem na prova, e o examinador deu ali um 5 plus para ele. E olha só que interessante, se esse piloto tivesse conseguido 5 plus em todos os critérios, né, pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão, interação, esse piloto ele ia ser convidado para fazer uma outra prova, né, que é diferente da prova ICAL, não é a Santos Dumont English Assessment, ele faria uma outra prova para tentar o nível 6. Então, esse piloto, ele, passando na prova, né, pegando ali o 6, ele nunca mais ia precisar fazer prova de inglês na vida. Ele ia alcançar o nível máximo, né, o expert level. Então, o inglês, o ICAL 6, ele seria vitalício. Percebam que ele tirou 5 plus sim, mas ele tirou algumas outras notas aqui, né? Teve nota 5, teve nota 4. E como 4 foi a menor nota que ele teve, a nota final é sempre a menor nota. Se ele tivesse tudo 5, que seja, e tivesse uma nota 4, a nota final é sempre a menor nota. Então, assim, para você que não é meu aluno, é isso aqui que eu faço. Interessante, né? Desde que a gente começou a escola lá, cara, toda semana a gente tem pelo menos 2 alunos aprovados. Então, toda semana, para quem não segue ainda a gente no Instagram, é só colocar o nome da escola no Instagram. E é lá que eu faço essa contagem dos pilotos aprovados. A gente está chegando a 400 pilotos aprovados. Então, se você quiser fazer parte desses aprovados, se você quiser fazer parte dessa minha contagem, eu tenho um método de preparação onde a gente tem certeza que você tem as ferramentas para você conseguir ser aprovado no teste CAL. E ele mandou uma mensagem aqui para mim, ele falou, pela terceira vez, ó. Então, esse cara é um dos meus alunos mais antigos, porque se ele fez pela terceira vez prova se preparando comigo, quer dizer que a gente está junto há 7 anos. Quando você tira um ICAL 4, você fica com a licença por 3 anos. Então, a cada 3 anos, você precisa fazer uma nova prova para conseguir ali a sua licença. Se você pegar o ICAL 5, você não precisa fazer a prova por 6 anos. Então, o primeiro ICAL desse piloto foi comigo. Então, há 7 anos atrás, a gente foi lá, pegou o ICAL 4, passou 3 anos, ele voltou, a gente fez a preparação de novo, ele revalidou, e agora é a terceira prova que a gente faz junto. Então, ele está num climb aqui, né? Ele está subindo muito bem. Para ter aparecido esse 5 plus, não subestimem esse inglês, tá? É um nível operacional, mas percebe que ele tem 5 em vocabulário, ele tem 5 plus em compreensão. Então, esse piloto estava falando inglês realmente muito bem. E há 7 anos
esse piloto estuda com o meu material. Foi o que ele falou aqui, ó. Pela terceira vez, estudei com o material do professor Ediflar e consegui a aprovação. Para você que não é meu aluno, o que é esse material aqui que ele está falando? Ele está falando do meu curso preparatório CAL, o meu curso preparatório CAL completo, né? Que é, na verdade, uma sequência de aulas que eu criei, uma sequência estratégica, que eu acho que se você seguir desde a aula 1 até a aula 101, tem 101 aulas aqui nesse curso, eu tenho certeza que você vai ter as ferramentas que você precisa para fazer a sua prova. Na parte 1 do teste, eu divido as perguntas nos tempos verbais. Então, a gente tem as perguntas de passado, as perguntas de presente, as perguntas de futuro. A gente explora todos os tópicos que você precisa para você conseguir responder qualquer pergunta no teste. Vai ter as sequências da parte 2, as interações, parte 3 também, tem algumas aulas que acontecem ao vivo, ao final de cada aula ali você tem o PDF para estudar aquela aula. Então, assim, isso aqui é uma sequência de aulas que eu criei de forma estratégica para que você siga desde a aula 1 até a última aula e a gente desenvolva essas habilidades que a gente precisa para mandar bem na prova. Além disso, você também tem, né? Quando você se inscreve nesse meu curso, você também ganha um pacote de aulas particulares que eu acho que é onde a mágica acontece, porque é aí que você vai praticar aquele conteúdo com o professor, né? Então, é esse curso que esse aluno está falando, ele é meu aluno já há bastante tempo, e é isso que eu faço. Toda semana a gente tem pelo menos 2 pilotos aprovados no TesteCal. Te convido a seguir o nosso Instagram, onde a gente faz essa contagem. E sabe por que que é legal? Porque assim, ó, esses pilotos que são aprovados, e eu estou sempre postando lá os nossos alunos aprovados, eles tiveram acesso ao mesmo conteúdo que você também pode ter acesso. Você é meu aluno, você já tem acesso a esse conteúdo. Então, eu acho que isso é muito motivador para a gente, né? Porque, pô, o cara tá estudando exatamente o conteúdo, o material que eu tenho, ou que eu vou conseguir ter. Então, se ele está conseguindo, eu também vou conseguir. É por isso que eu estou sempre postando os aprovados, para que vocês também sintam essa capacidade. E antes da gente começar a nossa aula, eu vou dar um último recado. E esse recado, na verdade, é para realmente pouquíssimos de vocês. Esse daqui é o meu curso mais exclusivo, ele é um curso presencial que eu faço uma vez por mês e essa daqui vai ser a última turma do ano de 2023. A próxima turma vai ser só lá em 2024. Então, gente, o que é a minha imersão, o intensivo ICAL? Você vai vir para cá e você vai ficar comigo aqui por 5 dias. Eu vou trancar a porta e você só vai sair quando você conseguir fazer uma boa prova ICAL. Então, brincadeiras à parte, cara, a gente começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, por 5 dias. Eu tenho uma apostila específica, onde a gente tem ali todo um conteúdo programático. É uma experiência muito interessante, porque, pô, você vai vir aqui, a gente vai tomar café junto, tentando fazer as nossas interações todas em inglês, né? É uma imersão. Então, o curso, ele é em inglês. Eu tenho um teste de nivelamento que eu faço para te falar se esse curso realmente é para você, ou se a gente precisa alinhar um pouco mais. Porque isso aqui, eu percebo que esse curso ele é bem reta final. A maioria dos meus alunos que fazem o intensivo, eles fazem a prova na semana seguinte. Então, a maioria deles já vem estudando com o nosso material ou vem fazendo as aulas, e aí a imersão seria talvez essa reta final. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que consegue as datas, né? Você teria que conseguir aí 5 dias de folga do dia 20 ao 24. Então, um curso extremamente exclusivo, presencial, que eu faço aqui uma vez por mês aqui na escola. Essa turma, eu tenho mais ou menos, vai de 5, 6 pilotos. A maior turma de intensivo que eu fiz esse ano, na verdade, foram com 8 pilotos, 8, e todos eles conseguiram ser aprovados. Foi realmente um negócio muito incrível. Então, assim, cara, a gente tem eu estou preparado para te preparar para esse teste. Então, se você precisa de acompanhamento, precisa de ajuda para fazer a sua prova, entre em contato, se inscreve nos nossos cursos que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, ó, para essa turma, serão 6 pilotos. Eu já tenho 4 alunos que vão fazer esse curso, eu tenho mais 2 vagas para esse curso. Se você tiver as datas do dia 20 ao 24 de novembro, tiver pensando em fazer a prova no final de novembro ou no começo de dezembro, entre em contato que a gente pode conversar sobre uma vaga nesse curso. Esses eram os recados que eu tinha que dar para vocês.
antes da gente começar a nossa aula maravilhosa de hoje. Então, assim, a primeira coisa, isso aqui não vai ser, não é uma aula aleatória. Isso aqui eu não escolhi esse tópico porque, tem vários tópicos. Não. O reported speech é talvez uma das habilidades mais importantes que vocês precisam para mandar bem nessa prova, para ser aprovado no teste CAL. Eu sempre uso como referência o manual de implementação de critérios de proficiência linguística aqui do ICAO. Por quê? Porque esse manual, ele é como se fosse um checklist. Ele literalmente dá para a gente uma lista do vocabulário que a gente precisa para mandar bem na prova. Ele dá para a gente uma lista das estruturas que a gente precisa para mandar bem na prova, para todos os níveis, né? ICAO 3, 4, 5, 6. E ele dá para a gente também uma lista das habilidades, dos skills que você precisa para mandar bem nesse teste. Então, eu quero que vocês saibam que é daqui que a gente tira toda essa informação, né, para que a nossa preparação esteja alinhada com esses critérios do ICAO aqui. E a habilidade que a gente vai desenvolver hoje nessa aula é o seguinte: aqui na lista de habilidades do manual, eles colocam a seguinte habilidade: sharing information. Em português, seria compartilhar informações. Compartilhar informação. Como assim? Então quer dizer que para mandar bem na prova, a gente tem que demonstrar essa habilidade de compartilhar informação. Como que compartilha uma informação? Você vai compartilhar a informação pegando a mensagem de algum canal, né? Esse canal pode ser um áudio. Na verdade, na Provical, nos contextos de Provical, esse canal é o áudio. Então, a gente vai pegar a informação que foi dita ali naquele áudio e a gente vai compartilhar essa informação com o examinador. Então, percebe o que é o sharing information? Então, a gente vai pegar a informação de um canal e a gente vai compartilhar com o examinador. A gente vai passar essa informação para o examinador. Quando você faz isso, quando você pega a informação de um lugar e passa para uma outra pessoa, você compartilha essa informação, acontecem algumas coisas na nossa estrutura, na forma que a gente fala isso. E é exatamente o reported speech que a gente vai usar para fazer isso. Na lista de estrutura do manual do ICAO, eles colocam lá embaixo, reported speech. Eles colocam até alguns exemplos aqui para gente. Então, reported speech é uma das estruturas que está na lista de estrutura para a gente conseguir mandar bem no teste. Então, isso aqui é um divisor de águas. Por quê? Quando a gente faz a prova, erra reported speech, no ouvido do seu examinador, você está encaixando lá as evidências negativas, né, para ele justificar um 3 em estrutura, talvez. Agora, o contrário também é verdade. Quando você acerta o reported speech, você está encaixando evidências positivas na prova, você está mostrando para o examinador que você está naquele nível. Se você não domina ainda o reported speech, eu nem recomendo você fazer o teste CAL. Por quê? Porque você não está pronto ainda para essa aprovação. Agora, o reported speech ali já está direitinho, recomendo que você faça a prova. Provavelmente o seu inglês está legal quando o seu reported speech está bacana. Então, eu queria mostrar esse background para vocês, porque eu quero que vocês entendam a importância que essa estrutura tem. É uma estrutura que a gente precisa mostrar no teste CAL, ponto final. Então, a gente vai aprender e ficar bom nela. Porque, de onde a gente começa? O reported speech, a gente vai fazer uma dicotomia aqui, que é, dicotomia. Eu fiz letras, né? Então, a dicotomia é uma distinção, uma diferença. Dentro do reported speech, a gente vai ter o discurso direto e o discurso indireto. Então, eu coloquei aqui primeiro, direct speech. O que é o direct speech? É o discurso direto. Legal, mas o que é discurso direto? O discurso direto é quando você pegar a informação, né, a informação ali que foi dita, ou uma informação que está num áudio, e aí a gente compartilha com uma outra pessoa. O discurso direto, olha como é simples de fazer. Você vai colocar um verbo de reportar, aqui no caso eu coloquei he said, e eu repeti exatamente a estrutura
da mensagem. Então, digamos que o piloto, talvez lá na parte 3, ele falou, I have a problem. I have a problem. Se eu fosse reportar isso para outra pessoa usando o discurso direto, eu diria, he said, I have a problem. Então, olha como é simples de fazer isso aqui. Você colocou he said e repetiu exatamente o que foi dito. Muito fácil de fazer, né? Só que a notícia é ruim. Na prova ICAL, a gente não vai usar o direct speech. Por quê? Lembra que no manual eu mostrei para vocês, e lá no manual eles não colocaram direct speech, eles colocaram reported speech, que é o indirect speech. Então, assim, ó, só para que isso fique crystal clear, ou seja, para que fique extremamente claro, na prova ICAL, a gente vai evitar o direct speech, porque direct speech a gente teria que repetir exatamente o que o controlador falou, na sequência, do jeitinho que ele falou. Não é esse o propósito dessas... não é esse o propósito dessa tarefa, né? O que a tarefa, o que a habilidade, o que a prova tá tentando descobrir é se a gente consegue fazer essa mudança da estrutura. Porque no indirect speech, no discurso indireto, a gente vai parafrasear, ou melhor, a gente vai falar, né, passar a mensagem, só que não necessariamente usando a mesma estrutura. A gente vai ajustar a estrutura aqui. E a gente vai sempre fazer uma coisa que é voltar um tempo verbal. Como assim? Se eles usarem o presente e a gente voltasse um tempo verbal, a gente usaria o passado. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. A mensagem, ela tá no presente. I have a problem. No indirect speech, né, o discurso indireto, a gente vai colocar os nossos reporting verbs. A gente pode falar esse that, ele é facultativo, tá? Você pode usar ou não. Eu uso porque o that, ele deixa a mensagem um pouquinho mais polite também. Então, é legal usar porque você consegue fazer, criar essa cadência, né? Well, the controller said that, percebe? Então, nesse caso, para a gente reportar isso aqui que foi dito, I have a problem, a gente usaria o discurso indireto e a gente falaria, he said that he had a problem. Qualquer coisa que vocês ouvirem, né, ali na parte 3 do teste, ou então quando o examinador faz a pergunta, what did the controller say? E eles usarem o presente, a gente vai falar, oh, the controller said that, no caso de uma informação, né? Ou the pilot said that, e a gente vai ajustar a estrutura que ele usou no presente e jogar lá no passado. Então, primeira coisa, descobrimos que a gente não vai usar o discurso direto, a gente não vai usar esse tipo de estrutura, e a gente vai sim usar o discurso indireto. Então, claro, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês, para a gente praticar, os verbos mais usados, né? Que são esses daqui, ó. Então, quais são os verbos de reported speech, né? Mais usados quando a gente reporta? Talvez ali na parte 3, ou então na parte 2, quando o examinador pergunta para você, what did the controller say? Gente, olha só. Na prova ICAL, existem 8 momentos onde você vai ser colocado no contexto de ser obrigado a usar o reported speech. Então, tem 8 momentos no teste onde você vai ser obrigado a usar o reported speech. Eles criaram a atividade para te jogar nesse contexto de reported speech. E 95% desses contextos, a gente consegue usar esses 3 verbos aqui. Eu vou mostrar para vocês como. Quais são os 8 momentos que a gente vai ser obrigado a usar o reported speech no teste CAL? Já adianto que 5 desses momentos vão ser exatamente respondendo a mesma pergunta, que é what did the controller say? 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 Você vai responder essa mesma pergunta no teste CAL 5 vezes. Na parte 2, no final de cada situação. Então, são 5 momentos, 5 vezes, onde a gente vai ser obrigado a usar o reported speech. Os outros 3 momentos
que você vai ser obrigado a usar o reported speech é na parte 3, porque depois que o examinador tocar o primeiro áudio, ele vai falar, oh, now tell me in your own words everything that the pilot and the controller said. Um momento, você está sendo obrigado a usar o reported speech. Segundo momento, vai ser na situação 2 da parte 3. Ele vai tocar um áudio, uma comunicação entre o piloto e o controlador, e ele vai pedir para você dizer para ele tudo o que foi dito no áudio. E o terceiro momento é a terceira situação da parte 3. Então, percebe por que são 8 momentos nos quais a gente vai ser obrigado a usar o reported speech. Então, obviamente, existem outros verbos, né? Ainda mais para a galera que está mais avançada. Oh, the controller acknowledged the message. The controller gave me instructions. The controller instructed me. Tem outros verbos, mas esses daqui são os mais usados. E eu coloquei esse 95% aqui, não foi de propósito. Eu coloquei esse 95% porque esses são os verbos mais usados, mas são também os verbos onde a grande maioria acaba cometendo algum tipo de erro gramatical ali. Então, nessa aula, eu vou focar em cada um desses verbos e a gente vai ver qual que é a estrutura para cada um deles. A gente já viu que a gente vai usar o discurso indireto. Então, no discurso indireto, você pode usar o verbo said, só que ele vai ter esse that aqui, né? Então, você vai falar, oh, the controller said that there was a truck on runway 10. The controller said that there were birds. Né? Então, a gente está ajustando a estrutura que foi usado lá. Nesse caso, provavelmente eles usaram o presente. Na control 3, there are birds on final approach. What did the controller say? Oh, the controller said that there were birds on final approach. Essa é a ideia. Assim que a gente usa o that corretamente no discurso indireto. O próximo verbo, claro, o controlador sempre vai te fazer ali uma pergunta. Então, esse verbo, ele vai ser extremamente útil para a gente. Então, o controlador te fez uma pergunta. Na control 3, do you need assistance? Ou seja, você precisa de assistência? E aí a gente vai responder o examinador depois. What did the controller say? Oh, the controller asked me if I needed assistance. Percebe que a the controller asked, e eu coloquei aqui, ó, someone. Na parte 2 da prova, esse someone vai sempre ser você como piloto. Então, na parte 2, você sempre vai falar the controller asked me, porque você é o piloto. Na control 3, do you have injured passengers on board? What did the controller say? Oh, the controller asked me if, e monta a estrutura de passado. Nesse caso, seria the controller asked me if I had injured passengers on board. Essa é a estrutura que a gente tem que fazer para mandar bem no reported speech. E o terceiro verbo, que ele é o mais usado, é o verbo told, que é o passado de tell. Só que aqui existem 2 contextos. Mas a estrutura é a mesma, tá vendo? Quando vocês usarem told, percebam que tem sempre alguém aqui. Na parte 2 do teste, esse someone é sempre você. Então, aqui vai ser sempre told me. Então, lá na parte 2 do teste, o controlador te deu ali uma informação. Na control 3, there is a drone on the taxiway. What did the controller say? Oh, the controller told me that, e constrói o passado. There was a drone on the taxiway. Porque ele te deu uma informação nesse caso. Agora, se ele te desse uma instrução, a gente usaria o to para montar o infinitivo do verbo. Então, seria, na control 3, hold position. What did the controller say? Oh, the controller told me to hold position. Então, percebe que para contextos de informação, vocês vão falar the controller told me that e constrói uma frase no passado. Para contextos onde ele te dá uma instrução, você vai falar the controller told me to e constrói o verbo ali. Você vai repetir o verbo que ele te deu. Então, assim, esses são os 3 verbos mais usados. Eu vou explorar agora cada um desses verbos com vocês e eu quero que a gente pratique para a gente começar, para ficar um pouco mais claro. Mas é isso que a gente vai fazer nessa aula. Só que antes disso, eu preciso te mostrar
a tabelinha que eu coloquei no PDF aí para vocês, tá? Quando eu postar a versão oficial dessa aula no YouTube, eu vou colocar o linkzinho lá também do PDF que eu criei. Quem não conseguiu baixar o PDF ainda, eu vou atualizar o link. Então, aqui embaixo dessa aula vai ter lá o PDF dessa aula, onde tem também essa tabela, eu coloquei ali para vocês. Quem já tinha visto essa tabela? Quem conhece sabe mais ou menos o que é isso? Coloca para mim aí no chat. Vocês sabem mais ou menos o que é essa tabela? Já ouviram falar dessa tabela? Vocês sabem mais ou menos o que é? Isso aqui é a tabela dos deuses, os deuses da estrutura, né? Porque quando a gente faz o reported speech, acontece uma coisa chamada backshift. Então, a gente vai voltar um tempo verbal para conseguir reportar ali. Então, isso aqui eu quero que vocês usem como referência. Quando vocês estiverem fazendo as frases ali, reportando as situações, eu quero que vocês usem essa tabela como referência. Por quê? Se no áudio ali ou na informação tiver no presente, ó, present simple, então eu coloquei o exemplo ficou we have a problem. Então, talvez aqui na parte 3, o piloto está entrando em contato com a torre ali e ele falou lá, we have a problem. Quando você for contar para o examinador o que ele falou, o que eles falaram, a gente vai precisar ajustar a nossa estrutura. Então, a gente não vai falar we, porque a gente não está na situação. Então, boa. Primeira observação, os pronomes lá da parte 3 do teste, a gente não vai falar I, a gente não vai falar we. Por quê? Porque você não está na situação. Na parte 3 do teste, você está só ouvindo uma situação, uma comunicação lá entre o piloto e o controlador. Então, a nossa estrutura vai precisar refletir isso. Então, seria, oh, in this situation, I understood that the pilots informed the controller that they had a problem. Então, quando eles usarem presente, a gente volta e usa o passado na estrutura. Se eles usarem o presente contínuo, né? Eles falarem algo do tipo, oh, we are experiencing severe turbulence. O que significa isso? Nós estamos passando. Em inglês, esse verbo to experience é muito usado nesses contextos, né? Quando você está passando por uma situação, em inglês você fala que você está experiencing, ou eu estou passando por problemas no momento. Oh, I am experiencing problems. Nós estamos passando por alguns problemas técnicos aqui na aeronave, né? Oh, we are experiencing technical malfunctions. Nós estamos passando por problemas financeiros. We are experiencing financial problems. Então, percebe que esse experiencing, ele vai aparecer bastante, né? Ali na parte 3 do teste, por exemplo. Nós estamos passando por turbulência severa. Ficou, we are experiencing severe turbulence. Para a gente reportar isso, oh, the pilot said that they were experiencing severe turbulence. Olha o que a gente fez. A gente ajustou o pronome, porque a gente não pode falar we. A gente não está na situação. E a gente colocou they, porque eles estão passando por turbulência severa. Oh, the pilot said that they were experiencing severe turbulence. Present perfect. Quando eles usarem present perfect, como por exemplo, nós tivemos um engine flame out. We have suffered an engine flame out. O piloto informou lá a torre. Como a gente reportaria isso? O present perfect volta para o past perfect, o que é muito simples, né? A gente só vai colocar had onde tinha have. Então, quando eles usarem present perfect, você coloca had e o verbo fica igual. Então, seria we have suffered an engine flame out. Oh, the pilot said that they had suffered an engine flame out, para a gente usar aquela estrutura. E as outras estruturas, né? Present Perfect Continuous. We have been hearing a strange noise. O que significa isso? We have been hearing. Então, a gente começou a ouvir um barulho estranho lá atrás. A gente ainda está ouvindo esse barulho estranho, né? Strange noise. Para a gente reportar isso, oh, the pilot said that they had been hearing a strange noise. Para a gente usar essa estrutura aqui, provavelmente ia ter mais contextos, né? O piloto falou que eles tinham ouvido barulhos estranhos antes
de ter uma falha de motor. Então, a gente precisaria de mais contexto. Mas no áudio, na informação, se eles usarem esse tempo verbal, we have been hearing, para reportar, a gente fala they had been hearing. Então, gente, isso aqui é o primeiro ponto. A gente precisa entender que para fazer o reported speech, a gente vai precisar dos nossos reporting verbs, que podem ser, né? Oh, the pilot said that, the controller said that, the controller informed the pilot reported that. Então, esse começo é os reporting verbs. Depois disso, a gente ajusta a estrutura. Percebem o que é o reported speech? É aquela ideia de compartilhar a informação. Nós temos um problema. Falou que eles tinham um problema. É isso que a gente está fazendo, a gente está contando. Nós estamos passando por turbulência severa. Falou que eles estavam passando por turbulência severa. Tá vendo que a gente está fazendo esse ajuste? Olha, nós tivemos uma falha de motor. Falou que eles tiveram uma falha de motor. Então, essa tabela vai ser a sua referência para isso. E por último, eu coloquei, ó, todos os tempos verbais de futuro em língua inglesa. Quando a gente for reportar aqui, fazer o nosso reported speech, a gente vai simplesmente colocar would. Então, um contexto, digamos que na parte 2, talvez, o controlador falou para você, and I to 3, I will give you priority. Como a gente reportaria isso? Oh, the controller said that he would give me priority. Então, qualquer contexto ali que dê a entender que é futuro, quando a gente for fazer o nosso reported speech, a gente vai colocar o would no lugar do will. Então, para fazer, talvez seja a parte mais fácil do reported speech, fazer futuro. O cara usou will, a gente usa would no nosso reported speech lá. Então, essa tabela eu coloquei lá para vocês no PDF, para que vocês tenham como referência. Tentem aí colocar outros exemplos, né, para que vocês comecem a entender esse jogo de estrutura, de voltar ali um tempo verbal. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua estrutura. Legal. Então, agora, vamos praticar, porque a gente já tem aí essa mentalidade de saber da tabela, que o presente vai virar passado e por aí vai. Como eu mostrei para vocês, a maioria dos verbos vão ser esses, né? The controller said that, the controller told me that, the controller told me to, e por aí vai. Então, vamos praticar cada um deles. O primeiro vai ser o verbo asked, né, para quando o controlador fizer perguntas para você, que é muito comum aqui na parte 2 do teste. Então, digamos que você está ali fazendo a parte 2, interacting as a pilot, e o controlador te fez a seguinte pergunta: Are there any injured passengers on board? Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando para a gente se tem passageiros feridos a bordo. Ao final da situação, o examinador vai perguntar para você: What did the controller say? E eu já coloquei aqui a estrutura que a gente vai usar. Para qualquer pergunta, vocês podem usar o verbo asked, né? Então seria, well, the controller asked. Percebe que eu coloquei someone? Por quê? A gente não deveria falar the controller asked if assistant something. A gente precisa, depois do asked, colocar someone aqui, colocar a pessoa. Na parte 2 do teste, a pessoa sempre vai ser você. Então, você vai falar, oh, the controller asked me if, como ele usou there are, o que a gente vai usar? A gente vai voltar um tempo verbal. Ele usou presente, a gente vai usar o passado. Qual que é o passado de there are? Vai ser there were. Então, are there any injured passengers on board? What did the controller say? Oh, the controller asked me if there were any injured passengers on board. Question number 2. Do you need assistance? That's a question that the controller is asking you. Question 3. Do you need assistance? Como a gente reportaria? O controlador está te fazendo uma pergunta. Então, a gente vai usar o verbo asked. Oh, the controller asked me if I needed assistance. Parece um detalhe simples e bobo, mas é o que faz a diferença. Se você falasse, the controller asked me if I need assistance,
o seu examinador já podia usar isso aqui como uma evidência negativa no aspecto estrutura. O contrário também é verdade. Se você falar, oh, the controller asked me if I needed assistance, você acabou de encaixar uma evidência positiva na sua prova, que vai ser usado para justificar a sua nota 4 em estrutura, por exemplo. Next question. Are you ready to copy? Então, o controlador perguntou para você, na 1, 2, 3, are you ready to copy? Né? Você está pronto para copiar? E o examinador depois, né, foi lá e te fez a pergunta, what did the controller say? O que o controlador falou? A gente falaria, well, the controller asked me if... Olha a estrutura que aconteceu. Como ele usou de novo, are you, vai virar, oh, the controller asked me if I was ready to copy. Tá vendo o que a gente está fazendo? A gente está sempre ajustando o verbo. O resto fica normal. Next question. Are you able to return? Are you able to return? Na 1, 2, 3, are you able to return? Então, gente, eu quero que vocês percebam isso. O cara te fez uma pergunta, a gente vai usar o verbo asked para responder ali what did the controller say. E a estrutura já está pronta. Vai ser sempre the controller asked me if, e aí você monta o passado, né? Porque ele usou o presente ali. Next question. Do they need medical assistance? Do they need medical assistance? Isso aqui talvez seria um contexto onde a gente talvez informou que tinha passageiro ferido a bordo e o controlador está perguntando para a gente, eles precisam de assistência médica? Do they need medical assistance? Então a gente falaria, oh, the controller asked me if they needed medical assistance. Então, a gente começa a separar as estruturas. Ah, o cara me fez uma pergunta, eu vou usar asked. Do you need assistance? Are you ready to copy? Are you ready to start up? Do you need any instructions? Então, what did the controller say? A gente vai usar muito o verbo asked para quando o controlador te fizer uma pergunta. Very nice. Next verb. Então, o próximo verbo vai ser, claro, o verbo told. E eu vou fazer primeiro o verbo told nos contextos de informação. Lembra que a gente falou que o verbo told vai ter dois contextos? Então, no contexto de informação, o que significa isso? Quando o examinador te der uma informação. Né? Como, por exemplo, digamos que o controlador diga o seguinte para você, na 1, 2, 3, there is a delay of 10 minutes on your departure. There is a delay of 10 minutes. O que significa isso? Olha, tem, né? Existe aí, tem um atraso de 10 minutos, talvez para decolagem, talvez para o acionamento ali e tal. Então, digamos que o controlador falou isso para você, there is a delay of 10 minutes. O examinador foi lá e perguntou, what did the controller say? Nesse caso, o controlador, ele não está te fazendo uma pergunta, ele não está te dando uma instrução, ele está te dando uma informação. Ó, tem um atraso aí de 10 minutos, é uma informação. Para a gente reportar a informação usando o verbo told, a estrutura vai ser, oh, the controller told. Tá vendo que tem someone? Gente, notem, não é told to me, não é told that, não é told e constrói a frase, falou told, tem que ter a pessoa aqui. Na parte 2, a pessoa é sempre você. Então, parte 2 sempre vai ser the controller told me that, para quando o controlador te der uma informação. The controller told me that there was a delay of 10 minutes. O controlador me disse que havia um atraso de 10 minutos. Então, de forma mais lúdica, né? O controlador, there is a delay of 10 minutes. Oh, the controller told me that there was a delay of 10 minutes. Isso é reported speech. Digamos que ele falou, usou o futuro. I will give you priority. I will give you priority. Eu vou te dar prioridade. Ele falou isso para você. What did the controller say? Como ficaria a estrutura? A gente viu que quando tiver will, a gente vai usar would. Então seria, oh, the controller told me that he would give me priority.
Notem na pronúncia de priority, eu vejo muitos de vocês falando priority. A gente chamaria atenção para a nossa pronúncia. Percebe que a pronúncia aqui ela é bem aberta, né? Então é priority. Igual você fala licença de piloto privado. A gente fala em inglês, a gente quer deixar mais parecido com o português. A gente acaba falando private pilot license, sendo que é private pilot license. Essas duas palavras, normalmente, a grande maioria acaba mispronouncing, falando incorretamente. Então, a pronúncia vai ser priority. Fala aí comigo, priority, private. Então, o nosso reported speech ficou, well, the controller told me that he would give me priority. E we can see your aircraft. Então, o controlador falou lá para você, we can see your aircraft. Como seria o reported speech? Passado de can, nesse contexto, vai ser could. Ele usou can. Pronto, a gente usa could. Oh, the controller told me that they could see my aircraft. Estão começando a entender qual que é o negócio do reported speech? Tem os reporting verbs e depois a gente constrói a frase de acordo com a frase original. A gente volta um tempo verbal, por isso aquela tabela lá. Very good. Então, notem, eu quero muito frisar isso, que a gente está falando the controller told me that para contexto onde o controlador te dá uma informação. Só que esse verbo told, ele é muito versátil. Se você procurar os significados de told aí num dicionário ou num Google, você vai ver que a segunda conotação do verbo told é para, de fato, passar, ou melhor, dar uma ordem, dar uma instrução. E a estrutura é exatamente assim. The controller told me to. Parte 2. Então, digamos que parte 2, você está interagindo ali como piloto e o controlador falou o seguinte, na Control 3, report on final approach. Ele está te dando uma instrução, uma ordem direta, reporte na final. Quando o controlador te der uma instrução, uma ordem direta, você pode reportar sim com esse verbo aqui para responder a pergunta, what did the controller say? Então ficaria, oh, the controller told me to report on final approach. Tá vendo que para reportar as instruções, talvez seja um pouco mais fácil, né? Você vai falar the controller told me to e vai repetir o mesmo verbo que ele usou. Então seria reporte na final. O que o controlador falou? Ele me mandou reportar na final. Então é isso que a gente precisa demonstrar. Anacron 3, report on final approach. What did the controller say? Oh, the controller told me to report on final approach. Dominamos, percebemos que ele está te dando uma instrução e aí você sabe qual que é a estrutura que você tem que usar. Legal, né? Expedite your climb. Segundo exemplo, o que é expedite your climb? Então, increase, né, the rate of climb. Então, acelere, digamos assim, aumente a sua razão de subida. Expedite your climb. Essa foi uma instrução que o examinador te deu. Como seria a resposta? What did the controller say? Oh, the controller told me to expedite my climb. E aí, obviamente, a gente ajusta o pronome, né? Porque aqui você é o piloto na parte 2. Então, seria, oh, the controller told me to expedite my climb. Outra instrução, né? Direto, hold position. Mantenha a posição, hold position. What did the controller say? Oh, the controller told me to hold position. Então, tá vendo que esse segundo contexto aqui de instrução, a gente vai usar essa estrutura. Se vocês estiverem usando corretamente o told, né, usando that para quando o cara te dá uma informação, se vocês estiverem usando corretamente he told me to, para quando o controlador estiver te dando uma instrução, vocês não fazem noção, mas esse é um daqueles detalhes que, normalmente, quem acerta isso,
a estrutura começa a estar num caminho certo, a estrutura está bacana. Quem erra isso já é uma evidência negativa. Então, por isso que eu recomendo muito que você pratique. Isso aqui leva à prática, né? Ah, informação, the controller told me that. Instrução, oh, the controller told me to. E aí, conforme você vai praticando, você vai diferenciando esse negócio. E se a sua prática estiver correta, quando você chegar lá na sua prova, tudo que você ouvir, você já sabe que tipo de estrutura você precisa usar. Essa é a ideia do curso, essa é a ideia da preparação. Então, assim, para a parte 2 do teste, esse someone aqui, claro que sempre vai ser o quê? Vai ser me. E na parte 3 do teste, esse someone só pode ser o quê? The pilot. Né? Então, se isso aqui fosse a parte 3 da prova, a gente falaria, oh, the controller told the pilot to report on final approach. Então, ouvimos um áudio lá na parte 3, e aí o controlador falou para o piloto, expedite your climb. Depois de toda a comunicação, o examinador perguntou para você, what did the pilot and the controller say? A gente falaria, oh, the controller told the pilot to expedite his climb. Né? Então, o controlador mandou o piloto aumentar a razão de subida dele. Então, aqui a gente não conseguiria manter o your, né? Oh, the controller told the pilot to expedite his climb. Hold position. What did the controller say? Oh, the controller told the pilot to hold his position. O controlador mandou o piloto manter a posição dele. Então, a gente sempre ajusta o pronome e ajusta o verbo. Eu espero que esteja ficando claro, porque isso aqui vai fazer uma diferença tremenda para a gente acertar ou para a gente errar ali o reported speech. Então, gente, é o seguinte, agora, para a gente fazer um exercício um pouco mais prático e talvez um pouco mais nos contextos da prova, eu vou tocar um áudio para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês anotem aí as informações, tudo que vocês conseguirem pegar, e eu quero que vocês montem o reported speech. Então, eu quero que vocês me digam lá tudo que o piloto e o controlador disseram. Já adianto, eu vou tocar um áudio da parte 3 do teste. Então, lá na parte 3, o que acontece? O examinador vai tocar alguns áudios para você, os áudios sempre são uma comunicação entre o piloto e o controlador, e aí depois ele vai perguntar, vai pedir para que você conte para ele ali tudo que você entendeu. Então, o áudio da parte 3 seria esse aqui. Se você já é aluno, você tem acesso. Eu estou usando a terceira situação do primeiro simulado. Eu vou tentar tocar aqui para vocês. Mayday, 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 Miami Center, Air France 273. We don't have control of the aileron. Something has hit us. We are going to perform a forced landing. Air France 273, descend at your discretion. Are you able to reach Miami Airport? Na prova, esse áudio seria tocado 2 vezes. Então, eu vou ler o áudio de novo para a gente. Mayday, 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 Miami Center, Air France 273. We don't have control of the aileron. Something has hit us. We're going to perform a forced landing. Air France 273, descend at your discretion. Are you able to reach Miami Airport? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem o reported speech dessa situação. O que o piloto está fazendo? Bom, primeiro ele declarou a emergência, ele também informou o controlador que eles não tinham controle do aileron e ele disse que alguma coisa bateu. Ó, olha só que interessante, aqui tem present perfect. Qual será a estrutura mais apropriada para a gente reportar aqui bonitinho? We are going to perform a forced landing. Nós vamos fazer um pouso forçado. Ó, tem futuro. Qual seria a estrutura perfeita aqui de reported speech? E aí o controlador, Air France 273, descent at your discretion. Então, isso aqui é uma informação, pode ser uma instrução. Are you able to reach Miami Airport? E ele terminou lá com uma
pergunta. Então, agora, eu quero que vocês usem essa informação e aí eu quero que vocês montem comigo o Reported Speech. Thank you so much. Quem tiver uma dúvida, quiser praticar um pouco mais, conversar sobre isso, me chama aí em algum dos canais, eu dou um feedback para vocês. Thank you so much. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Espero que essa aula tenha ajudado a iluminar esse negócio, esclarecer um pouco disso. Mas, de novo, gente, é prática. Então, pratiquem, reassistam essa aula. Vocês vão perceber que cada vez que você se coloca nesse contexto, você pega um detalhe, uma coisa, e esses detalhes, eles vão fazendo a diferença. Quando você menos perceber, você está pronto para a prova. E eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir um bom resultado lá. Thank you so much. Have an excellent evening. E a gente se vê na próxima. Thank you. Bye, bye.